E aí pessoal, tudo bem? Então hoje vamos fazer a correção da nossa segunda lista de exercícios sobre matrizes, tá? Então vamos lá, nosso primeiro exercício. Determine a matriz transposta de cada matriz a seguir. Primeiramente, a letra A é uma matriz que a gente fala matriz de ordem 2, ou matriz 2 por 2. Por quê? Porque ela tem duas linhas e duas colunas, ó. Duas. Então ela tem duas linhas e duas colunas. O que vai ser a matriz transposta, né? Vou chamar essa matriz de matriz A. Quem é a matriz transposta? Matriz transposta é você fazer a linha virar a coluna. Você tem a linha 1, 0, ela vai virar a coluna 1, 0. A linha 0, 1 vai virar a coluna 0, 1. Então, isso aqui é uma matriz transposta. Na letra B, mesma coisa. Na letra B eu também tenho a matriz 2 por 2. Ela tem duas linhas, duas colunas. Uma 2 por 2. Então a linha 1, 1 vai virar a coluna 1, 1. A linha 0, 0 vai virar a coluna 0, 0. Já a matriz C, né, queremos a transposta da matriz C. Também é uma matriz com duas linhas e duas colunas. Você tem a linha 2, 3. A linha 2, 3 vai virar a coluna 2, 3. E a linha 7, 8 vai virar a coluna 7, 8. A letra D, tá? Então nós temos aqui uma matriz que tem 1, 2, 3 linhas e 1, 2 colunas. Uma matriz 3 por 2. Então vamos lá. A linha 9, 5 vira coluna 9, 5. A linha menos 9 e 4 vai virar a coluna menos 9 e 4. A linha 5 e menos 2 vai virar a coluna 5 e menos 2. Então, você tinha uma matriz que era 3 por 2, agora você tem uma matriz 2 por 3. Então, para encontrar a transposta de uma linha, você vai fazer uma permutação, você vai trocar a linha pela coluna. A linha vai virar coluna. Então, a primeira linha vira a primeira coluna, a segunda linha vira a segunda coluna e a terceira linha vira a terceira coluna. Exercício de número 2. Dada a matriz A, responda. Qual é a ordem dessa matriz? A ordem é o tamanho dessa matriz, a quantidade de linhas e colunas que essa matriz tem. Então vamos ver? Ela tem duas linhas. Então, 2 por... E ela tem 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Então é uma matriz 2 por 5. Primeiro você coloca a linha, a quantidade de linha, e depois você coloca a quantidade de colunas, tá? Que elemento está na posição 1, 3? O que é a posição 1, 3? É o elemento que está na linha 1, coluna 3. Linha 1, coluna 3. É o π. Elemento 2, 4. Ó, elemento da linha 2, coluna 4. Linha 2, coluna 4. É o 3. Elemento 2, 1. Elemento da segunda linha, ó, segunda linha. Primeira coluna, que é o 8. Elemento 1, 2. Elemento da primeira linha, segunda coluna, que é o menos 6. Qual é a posição ocupada pelo elemento π? Já sei, né, que é 1, 3. Mas vamos lá, ó, o π, ele está na primeira linha, terceira coluna. Qual que é a posição dele? Ele é o A1, 3. O menos 4, olha aqui onde está o menos 4. Ele está na segunda linha, 1, 2, 3, 4, quinta coluna. Então é o elemento 2, 5. Segunda linha, quinta coluna. Olha o 8. Segunda linha, segunda coluna. Ó, 1, 2, segunda linha, segunda coluna é o elemento A2, 2. O 0. O 0 está 1, 2, 3, 4. Primeira linha, quarta coluna. Tá bom? Então, o primeiro valor representa a linha, o segundo valor representa a coluna. Exercício de número 3. Determine a palavra que se obtém ao organizar os elementos da matriz. Então, vamos lá. Quem que é o elemento A22? Ó,
segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, segunda coluna é o 1. A42, ó, quarta linha, segunda coluna, é o V. E o A23, ó, segunda linha, terceira coluna, é o A. A palavra é a uva. É uva. Letra B, 1, 4, primeira linha, quarta coluna. Primeira linha, quarta coluna, o C. Segunda linha, terceira coluna. Segunda linha, terceira coluna, é o A. Quarta linha, terceira coluna. Quarta linha, terceira coluna. A22, segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, segunda coluna. U. Caju. Letra C. Segunda linha, primeira coluna. Ó. Segunda linha, primeira coluna. É o U. 2, 4, segunda linha, quarta coluna. Segunda linha, quarta coluna é o O. 4, 4 é a quarta linha, quarta coluna, ó. Quarta linha, quarta coluna é o I. 2, 3, segunda linha, terceira coluna, ó. Segunda linha, terceira coluna é o A. O 4, 1, quarta linha, primeira coluna. Quarta linha, primeira coluna é o B. E o 2, 3, segunda linha, terceira coluna é o A. Eu acho que esse aqui deve estar errado. 2, 1, segunda linha, primeira coluna é o G. Aí, ó, agora faz sentido. Goiaba. Segunda linha, primeira coluna, ó, é o G. Eu tinha pegado o U. Vamos lá. O 2, 3, ó, segunda linha, terceira coluna é o A. 4, 1, quarta linha, primeira coluna é o B. Segunda linha, terceira coluna. Segunda linha, terceira coluna, A. Segunda linha, primeira linha, quarta coluna. Primeira linha, quarta coluna, C. Segunda linha, terceira coluna. Segunda linha, terceira coluna, o A. Acho que eu já sei que palavra que é, hein? O A12, ó. Primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna, o T. E o 3-2, terceira linha, segunda coluna, que é o E. A palavra é abacate. Tá bom? Então, lembrando sempre, esse primeiro cara é a linha. E esse segundo valor é a coluna. Tá bom? Exercício de número 4. Observe a matriz abaixo. Ó. Você tem uma matriz que ela tem 1, 2, 3 linhas. 1, 2, 3 colunas. Uma matriz 3 por 3. Nessa matriz, cada elemento A e J corresponde em graus centígrados à temperatura observada no momento I do dia J. Momento I do dia J. O IJ. O I é a linha, o J, a coluna. Em um bairro da região central de Aracaju. A diferença em graus centígrados entre a temperatura observada no momento 2 do dia 3. Momento 2 do dia 3. Então, eu quero o elemento A2, 3. Segunda linha, terceira coluna. 33,6. E a temperatura observada no momento 1, 2. Ó, então, eu quero o elemento A12. Momento 1, dia 2. Então, primeira linha, segunda coluna, 31. Primeira linha, segunda coluna, é o 31. Ele quer a diferença, então é 33,6 menos 31. Né? Vai ficar, ó, 3 te dá 1, fica 2. 3 menos 3 é 0, 2,6. Resposta certa, letra D. Exercício de número 5. Determina a matriz oposta. Ó, a matriz oposta é facinho. É essa mesma matriz aqui, só que com todos os sinais trocados. Então, quem que é a oposta? É menos 1, 2, menos 7 e 8. Quem é a matriz oposta da B? Menos 1, menos 7,
2 e 8. Então é só trocar o sinal de todos os elementos, tá? Quem é a matriz oposta da C? Quem que é a matriz oposta aqui da letra C? Menos 5, 6, 1. Menos 6, 9, menos 8. 3, menos 4, menos 7. E finalmente a letra D, quem é a matriz oposta? Menos 5, 6, 1. 3, menos 4, menos 7, ó, 6, então fica menos 6, menos 9, então fica 9, menos 8. Matriz oposta, então, é só você trocar o sinal de todos os elementos. Questão de número 6. Em relação a identificar os diferentes tipos de matrizes, coloque C para correto, E para errado. M, a matriz 2, 7, 1, 0, é uma matriz quadrada, exato. Ah, professor, por que ela é uma matriz quadrada? Porque o número de linhas é igual ao número de colunas. Essa matriz ela tem 2 linhas e 2 colunas. É do tipo 2, 1? Falso, ela é do tipo 2, 2. Então isso aqui está errado. A matriz N é uma matriz do tipo 2, 3. Opa, 2 linhas, vamos ver, 1, 2, 3 colunas. É sim, é a matriz 2 por 3. Correto. A matriz O é do tipo 3 por 4, ela tem 1, 2, 3. 3 linhas. Agora vamos ver quantas colunas. 1, 2, 3, 4. Exato, é a matriz 3 por 4. Também está correto. Questão, item de número 4. Você tem aqui 3 linhas, 1 coluna. Então é 3 por 1 e não 1 por 3. Então ela está errada. Essa aqui ela tem 1 linha e 1, 2, 3 colunas. Ela é 1 por 3. Opa, tá certo. Então, errado, certo, certo, errado, certo. Ó, errado, certo, certo, errado, certo, letra D. Resposta correta, letra D. Exercício de número 7. Observe a matriz. Observando os elementos da matriz, é correto afirmar que os elementos da primeira linha são 10, 20 e 30? Não. Os elementos da primeira linha é 10, 15 e 35. É 10, 15 e 35. 10, 20 e 30 é elementos da primeira coluna. Os elementos da terceira coluna, então vamos pensar aqui, ó, 1, 2, 3, terceira coluna. Ele está falando que é 30, 20 e 5. Não, é 35, 25 e 5. Nem está errado. Letra C, o elemento 1, 3, elemento da primeira linha, terceira coluna. Ó. Primeira linha, terceira coluna. 35, verdade. Vamos ver por que as outras estão erradas. O elemento 3, 2, terceira linha, segunda coluna. 1, 2, 3, terceira linha, segunda coluna. 20. Aí depois 35, não é 35, é 20. Elemento 2, 2, segunda linha, segunda coluna. 1, 2, segunda linha, segunda coluna. 25 e não 30. Então a resposta correta é a letra C. Tá? A resposta correta é a letra C. Com isso a gente termina a correção dessa lista. Qualquer dúvida é só vocês estarem me perguntando que eu vou estar auxiliando vocês aí, tá bom? Fiquem com Deus e até a nossa próxima correção, até a nossa próxima aula, tá? Fiquem com Deus, fiquem em paz, fiquem em casa.